nem os problemas materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou feito por Ele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
nele confia e nele espera. Amém? Glória a Deus. Podemos ter 64, no versículo 4. Podemos ter essa certeza no nosso coração. E Deus, Ele continua trabalhando em prol de toda a humanidade para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Mas é necessário que a gente creia, é necessário que a gente confie nele. Capítulo Isaías, capítulo 64, e o versículo 4, que diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Louvado seja Deus. Então, aqui o profeta Isaías, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, ele faz aqui essa declaração. E desde os tempos antigos, ou seja, toda a vida, desde o princípio, que o Senhor tem trabalhado para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. As promessas de Deus, Ele almeja cumprir todos os propósitos que Ele tem na vida de cada um de nós. Porque Ele diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle. Então eu quero dizer a vocês nessa noite que Ele é o maior interessado em cumprir todas as promessas. Tudo aquilo que Ele já escreveu, mas também tudo aquilo que Ele já falou ao seu coração, que irá cumprir na sua vida. Ele é o maior interessado para que venha ser cumprida a palavra dele. E tudo isso por quê e para quê? Porque merecemos? Não. Porque Ele vela para cumprir a palavra dele. O propósito de Deus, cumprindo na nossa vida, quem vai ser glorificado? É Ele. Então podemos ter essa confiança que Ele vai cumprir. Não sabemos o tempo, mas Ele diz aqui que é desde os tempos antigos que Ele tem cuidado para cumprir as suas promessas, os seus propósitos. Mas Ele diz também que é para, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Glória a Deus. Então o que precisamos fazer é esperar, é ter a certeza de que Deus vai cumprir as promessas dele, todas na nossa vida. Os propósitos de Deus, ele vai ser cumprido. Mas é necessário um tempo de espera, um tempo de processo, para que possa se cumprir as palavras de Deus nas nossas vidas. Podemos ter a certeza que todos nós vamos passar por um período que uns chamam de processo, outros chamam de prova, de provação. Amém? Então todos nós vamos ser provados para ser aprovados por Deus. O que almeja o seu coração? Ele diz aqui que o que Ele tem para nós é muito maior, muito melhor do que aquilo que a gente deseja. Porque Ele diz que são coisas que olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca ouviu. É o que Ele tem preparado para cada um de nós. O salmista Davi, ele esperou esse processo. Ele passou por todos os processos. E nós também aqui passamos por provações. Quando a gente está estudando, a gente passa também por um processo de aprendizado. Nós temos que estudar e estudar para que a gente tenha aquele dia certo para fazer uma prova.
E essa prova é quem vai dizer se você está apto para ser passado para o outro mundo ou se não. Com as coisas de Deus não é diferente. Deus não pode nos dar, colocar nas nossas mãos coisas que a gente não estamos preparados para viver. Até mesmo tem provas que ele ainda não aceitou, não permitiu que a gente passasse. Por quê? Porque não estamos preparados. Por quê? Porque ele diz na sua palavra que ele não coloca um peso que a gente não possa carregar, que a gente não possa suportar. Então tudo aquilo que nós passamos são coisas que o Senhor sabe, tem a certeza que nós temos a condição de suportar, de carregar. Ele diz que a cruz tem o nosso tamanho e a nossa medida, né, que é o nosso tamanho e o peso que a gente possa carregar, que a gente possa suportar. O salmista Davi, ele entendeu muito bem isso. E todos nós conhecemos a história do salmista Davi, assim como muitas homens e mulheres aqui citados na Bíblia. E ninguém teve nada fácil. Tudo foi difícil. Tudo tem que ser uma conquista, tem que ser uma luta. Aonde você quer chegar, você tem que lutar. Você tem que viver o propósito de Deus, mas você tem que se colocar na posição para que Ele possa realizar os propósitos dele na nossa vida. Vamos lá no Salmo 18, no versículo 30. Voltando aí um pouquinho, né? Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. Vamos ler o 29 e 30, né? E diz assim: com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém, glória a Deus. Então o salmista Davi, ele colocava a sua confiança em Deus. Ele sabia que com o auxílio da tropa dele, do exército dele, ele podia atacar uma tropa. Mas com o Senhor Jesus, ele diz assim: com o meu Deus eu posso transpor muralha. Quer dizer, ele tinha uma certeza que ele poderia fazer muito mais coisas. Ele poderia vencer todas as lutas. Amém, glória a Deus. Podemos vencer, né? Atacar os nossos inimigos com a oração. Mas nós podemos ir muito mais além. Se nós estivermos no caminho de Deus, no caminho que é perfeito. Aqui ele diz que com ele pode transpor muralhas. Amém, glória a Deus. E este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. O que é genuíno é verdade. É algo que vai acontecer. É fatos reais. Não tem conversa. Não tem dizer assim, não vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo. Não tem. Toda a palavra de Deus ela é genuína, ela é uma palavra verdadeira. Então Deus irá cumprir as promessas dele na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde. Isso depende só de Deus? Não. Depende também da gente se colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, confiar naquilo que Ele fala nos nossos corações, porque todos nós sabemos o que Deus quer com as nossas vidas. Se ainda não teve a revelação da palavra, é orar que Deus dá.
Deus ele não vai lhe dar algo que ele ainda não lhe mostrou, que ele ainda não lhe deu a direção. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Fazer você achar que aquilo ali é bom. Olha, eu vou aqui por esse caminho. Eu acho que é esse caminho aqui. Aí você vai dar errado. Aí você diz, não, eu acho que é outro caminho. Foi por isso que ele disse, ô Josué, não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Mas siga olhando para Jesus. Se a gente seguir olhando para Jesus, olhando para a palavra de Deus, nós não vamos se perder no meio e no meio desse propósito. Vamos passar e já passamos por muitos desertos. Já passamos por muitos vales. Nós também já vivemos muitos montes nas nossas vidas. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade. Todos os dias, quando a gente abre os nossos olhos, nós temos uma oportunidade das promessas dele ser cumpridas na nossa vida. O louvor diz assim, eu não morrereis enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Mas eu quero dizer que tem pessoas que morrem sem a promessa cumprir, mas é culpa de Deus? Não, foi ela que não quis. Ela não quis andar pelos caminhos. E Deus respeita o seu tempo, o seu propósito. Agora não temos que andar, né, na contramão. Temos que andar na mão de Deus. No caminho, como o salmista Davi diz, que é perfeito. É um caminho que não tem erro. Você pode até pegar um atalho, mas se for dirigido por Deus, algo que Deus está me livrando, me dando uma outra direção, porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Mas Deus, ele almeja cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão. Todos nós conhecemos que Abraão não tinha descendente. Abraão, mas Sara não tinha filhos. Mas Deus fez Abraão ser pai e fez ele ser pai de uma grande nação. Vamos ver aqui em Hebreus 6. Abraão esperou e ele alcançou a promessa de Deus. Ele pegou um atalho, mas ele depois se voltou para os caminhos do Senhor. Porque no processo a gente pode, né, entender errado, tomar um rumo diferente. Mas nada vai impedir, a não ser você mesmo, de alcançar as promessas de Deus. Hebreus 13 Hebreus 6, no versículo 13. 13 ao 15. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém? Glória a Deus. Então, Deus não encontrou, não tinha alguém superior a ele, então ele jurou por ele mesmo. Como ele ia cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. E o Senhor aqui fez de Abraão, né, uma numerosa descendente. Então Deus, ele cumpre promessa, mas aqui tem algo que pode chamar a atenção de cada um de nós. Ele diz: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém? Glória a Deus. Amém. Então isso significa que há um tempo de espera para que essa promessa
todos nós, assim como Abraão errou, assim como o salmista Davi, assim como o profeta Eli, né, que fez um julgamento errado, todos nós poderemos errar. Mas não podemos viver na prática do pecado, porque não vai agradar a Deus e Deus não vai poder cumprir suas promessas. Aqui Abraão teve a sua promessa cumprida, depois de esperar por um longo tempo. Todos nós sabemos que Sara vai ser mãe, essas promessas que o Senhor tinha feito a Sara, quando ela já tinha 90 anos. Humanamente não tinha mais nenhum vigor, nem ele e nem ela, para que essa promessa de Deus pudesse ser cumprida. Isso quer dizer que Deus é o Deus do impossível. E Deus não tem limite, Ele não tem barreira. Para Deus não tem tempo, Ele não trabalha com o nosso tempo. Para Ele diz que um dia pode ser por 1000 anos, mas 1000 anos também pode ser por um dia. Talvez seu sofrimento ou aquilo que você deseja vai ter muitos anos de espera. Mas Deus diz que Ele vai se cumprir. Amém? Glória a Deus? Ela vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se cumprir. Aí nós vamos voltar lá para o Salmo 37. Temos que fazer como o salmista Davi fez. Salmos 37. E o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém, glória a Deus? Então o salmista Davi, ele diz aqui que a gente tem que descansar e esperar no Senhor, porque o Senhor vai cumprir as suas promessas. Vamos ver aqui no Salmo 40, o que o salmista Davi diz, no versículo 1. Ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-lo, mas são por demais numerosos. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui o salmista Davi, ele diz que ele colocou a sua esperança, toda a sua confiança em Deus. E Deus se inclinou para ele. Isso significa que Deus também vai se inclinar para cada um de nós. O que temos que fazer é continuar colocando a nossa esperança em Deus. Aqui o salmista faz uma declaração. Ele ouviu o meu grito e clamou. Talvez você esteja sofrendo, mas esteja passando por alguma enfermidade, por algo que nos traz sofrimento. E o mal da humanidade hoje, né? É dor, é enfermidade. Porque nós vivemos hoje numa época onde tudo
ganância. Eles não estão se importando com a humanidade, com o mal que possa fazer aos outros. Por quê? Porque eles só estão olhando para eles. É por isso que diz, não podemos ir atrás dos orgulhosos, ficar olhando para os homens perversos, os homens maus, e muitas vezes, aparentemente, eles estão bem. Aparentemente, eles não sofrem, não passam por nenhuma coisa ruim. Aparentemente, os caminhos dele é tudo caminho de felicidade. Mas sabemos que não é. Sabemos que eles passam, apesar do seu egoísmo, das suas ganâncias, eles passam pelas mesmas coisas. Mas são tão mal que eles não se importam com o outro. Eles não param para pensar. Hoje mesmo botaram no grupo, né? Um supermercado aí, não é com José não, que abriu com muitas alimentações, né? Aqueles pautas, aqueles sacos, né? De biscoito, né? Tudo já pré-cozido, né? Para vender. E sabe qual é o tempo dessa validade? 10 anos. 10 anos lá na prateleira pode ficar. Isso significa que é tudo formal. Quem comer vai correr para ligeira de alcance. Então é tudo isso aí que nos leva a sofrer. Mas nós temos que confiar em Deus, fazer aqui como o salmista diz, e o Senhor firmou ele no local seguro. Segurança só o Senhor. Ele tem todo o poder para desfazer todo o mal no nosso organismo, na nossa vida. Por isso é necessário que a gente confie em Deus, que a gente apresente tudo a Deus, ore e repreenda o mal. Porque para onde você vai, se você compra um coelho é cheio de veneno, você compra um couve para tomar, uma verdura, é tudo cheio de droga. Então só Deus na casa, na nossa casa. Mas Deus fez promessas. Ele fez promessa dizendo que Ele já tinha levado todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Então nós temos que nos agarrar nessa promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará em paz. Então vamos colocar toda a nossa esperança no Senhor Jesus, porque não temos outro Deus além do Deus vivo que a gente já conhece. Amém? Glória a Deus. Vamos descansar no Senhor. Vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que esperou o tempo do processo de Deus na vida dele e chegou o dia dele ter um encontro com o Senhor Jesus e receber a cura dele, que é em Marcos 10, no versículo 46 ao 52, e fala aqui sobre o cego Bartimeu. Todos encontraram? Diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-nos. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer? O que você quer que eu lhe faça?
A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, glória a Deus. Então aqui, o cego Jericó, ele viveu durante muitos anos, porque a Bíblia não diz que ele era cego de nascença, diz que ele estava cego. Quanto tempo, quantos anos ele ficou sentado à beira do caminho, pedindo esmola, dependendo da ajuda do outro? Muitos anos da sua vida. Mas um dia, ele teve a promessa de Deus cumprida na vida dele. Porque Jesus disse que veio para o doente e não pelos que estavam sãos. Essa foi uma promessa que o Senhor fez. E podemos ver aqui que ele passou por muito tempo dependendo de um e de outro. Ele tinha uma capa que era uma capa que significava autorização para se assentar na beira do caminho e ficar pedindo esmola em qualquer lugar onde ele queria. Ele tinha essa permissão. Mas Bartimeu não estava conformado com essa vida que ele estava levando. Mesmo a gente passando por um processo, mas a gente tem que ser valente. A gente tem que ter força, a gente tem que ter ânimo. Bartimeu aqui, mesmo ele cego, quando ele ouviu falar, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, para não se assustar, estava passando por ali, o que foi que Bartimeu fez? Bartimeu se levantou, ele deu um salto, jogou a capa do lado. Essa capa que significava a sua vergonha, a sua incapacidade. Talvez a gente tenha vergonha de algo que acontece na nossa vida. Não é verdade? Às vezes, tem pessoas que passam por uma separação, uma mulher de Deus, e elas se sentem envergonhadas. Mesmo não sendo ela culpada. Às vezes tem um problema na sua vida, na sua família, que envergonha a pessoa. Aqui Bartimeu, ele era um homem envergonhado, porque ele era um homem adulto e que dependia de esmola de A e de B. Mas quando ele tomou a posição, ele enfrentou uma multidão. Essa multidão pode ser as adversidades da vida. Ele se levantou, jogou a sua capa para o lado e de um salto se pôs de pé. Amém, glória a Deus. Ele passou por esse processo, mas Bartimeu não ficou lá. Nós temos que lutar. O tempo é de Deus, os planos são de Deus, mas Deus quer que a gente tome a posição, que a gente se levante, que a gente se prepare, para que a sua promessa possa ser cumprida nas nossas vidas. Aqui Bartimeu, ele tentaram impedir ele. Você imagina, no meio da multidão, o cego batendo de outro, gritando Jesus. Mas Jesus não ouviu o seu clamor. Jesus ouviu a voz de Bartimeu e Bartimeu recebeu a cura. Se a gente pensar assim, percebe que o Senhor estava gozando da cara de Bartimeu. Como é que Jesus pergunta para o cego o que é que ele quer? Mas aqui foi necessário que Jesus perguntasse: o que você quer? O que você quer? Diga para Deus o que é que você quer. O que é que seu coração almeja? Qual é a sua necessidade? E o Senhor disse. Será que o Senhor não sabia que ele era cego? Claro que sim. Mas perguntou: o que é que você quer? O que é que você quer que eu faça? E ele disse: é claro, né? Em outras palavras, eu quero ver. Quem é aleijado quer andar. Quem é cego quer ver. Quem é doente quer a cura. Mas o Senhor sabe de tudo isso. Mas é necessário que a gente tome uma posição. Amém? Glória a Deus. Tem o caso da mulher que passou 18 anos. 18 anos? Vamos lá, bem rapidinho para eu concluir. Vamos ver só. Eu
Eu acho que é Lucas 10, não tiver enganado. É da mulher encurvada. Vamos ver se eu estou certo. É Lucas 10, Lucas 13, do versículo 10. Que é a história de uma mulher que ela andava encurvada há 18 anos. Vamos ler aqui bem rapidinho. Lucas 13, do versículo 10. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre. Você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém, glória a Deus. Então aqui essa mulher também, ela vivia enferma, uma obra do diabo na vida dela, há 18 anos, não é 18 dias, mas chegou o dia dela ser livre, dela receber a cura, dela receber a libertação. O que temos que fazer é não desistir no meio do processo, é não desistir no deserto, é sempre confiar que um dia Deus vai lhe ouvir, Deus vai olhar para cada um de nós. Nós queremos hoje, mas Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. O que precisamos é manter a nossa confiança no Senhor. Quando, todos os dias, em qual situação? Em todas as situações. Em todas, qualquer uma. Aqui a gente viu o céu, aqui a gente viu a cura iluminada. Eita! Aqui a gente viu Abraão, que foi pai de muita nação, né? Uma numerosa nação. E o Senhor disse, né? E abençoar ele como a areia da praia. Quem pode contar a areia? Ninguém pode contar. Então é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem propósito e promessas para cumprir na nossa vida. E a gente tem que ter força, fé, coragem para seguir em frente, para vencer os dias maus, para ultrapassar essas muralhas que o diabo sempre coloca nas nossas vidas. E eu quero lhe dizer mais uma coisa, que não é só o diabo que coloca, às vezes também o próprio Deus. Ele também permite os obstáculos nas nossas vidas, para que a gente venha ter fé nele, aprender a ter confiança, aprender a esperar, amém? Porque quem não sabe esperar, não vai viver as promessas de Deus. E muitos não vivem porque não esperam. Não vivem. Mas se a gente permanecer firme, colocando a nossa confiança no Senhor, Ele diz que Ele trabalha para cumprir as suas promessas na vida daquele